Gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Algumas semanas atrás, na verdade 2 semanas atrás, nós demos início a esse sermão. Ele deveria ser estudado numa só ocasião, mas por razões que eu já expliquei anteriormente, seria mais apropriado dividi-lo. E a base do nosso texto é Hebreus, capítulo 12, de 14 a 17. Hebreus tem sido o texto da nossa reflexão aos domingos pela manhã, já há algum tempo. E agora chegamos ao capítulo 12. Do capítulo 10 em diante, nós temos a vida de Cristo em meio ao seu povo. Os primeiros 3 capítulos da epístola falam da vida de Cristo do ponto de vista da eternidade e em comparação com a história. Depois, do capítulo 4 em diante, basicamente, você tem até o capítulo 10, o ministério de Cristo, aquele que é o sumo sacerdote, o profeta, o rei, acima de todos, acima de tudo, sem comparação, singular, único em sua categoria. E depois nós temos, na terceira parte da epístola, de 10 a 13, esta ação do Espírito de Cristo, ou seja, a vida de Cristo em meio ao seu povo. E assim nós temos sérias exortações, dos capítulo 10 ao capítulo 13, exortações práticas. Normalmente você verá isto nos escritos apostólicos. Você tem no exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, os 3 primeiros capítulos, doutrina, a teoria. Capítulos 4, 5 e 6, a prática. Então aí você equilibra a vida cristã com doutrina e prática, buscando o equilíbrio entre ambas. E aqui agora nós estamos na parte da Epístola aos Hebreus, que fala sobre este aspecto prático da vida cristã, tendo já estabelecido a doutrina. Muito bem. Com base em Hebreus 12, de 14 a 17, nós propusemos no passado estudar o seguinte tema: evidência cristã abençoadora. E este é o tema daquele que seria o estudo completo de Hebreus 12, de 14 a 17. Mas como nós fomos segmentando o sermão e estudando cada parte dele por domingo, nós vimos em primeiro lugar que o autor fala sobre um comportamento exigido. Verso 14: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí nós falamos então que na evidência desta vida cristã abençoada, que está sob a disciplina cristocêntrica severa de Cristo, o autor fala sobre como viver essa disciplina cristã rígida, uma vida de discípulo, como viver isto, e a resposta vem então com um comportamento exigido que nos ajudará então a ter esta vida cristã abençoadora de forma evidente nas nossas vidas. Então, para que tenhamos uma vida cristã abençoada e abençoadora, em primeiro lugar, o autor diz que é necessário que exista um comportamento que é exigido. Ele não é optativo, é um mandamento. Busquem a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E dentro disso nós vimos que a busca da paz, ela deve ser uma decisão pessoal, seguindo o mandamento. E se você é discípulo, você terá prazer em obedecer, e deve ser obviamente uma decisão pessoal e deliberada em relação a todos, visando a glória de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que a prática desta paz, ela deve ser limitada. Logo em seguida, tendo dito, busquem a paz com todos, vem o critério de qualificação. Façam isso de uma maneira determinada. De que maneira, então? De maneira santa, consagrada. Não negociem os princípios. Não façam com que o pecado se torne parte da sua conduta em função de viver em paz com todos. Se o preço da paz é a convivência e a prática do pecado, será hora de desistir daquele processo. Em outras palavras, eu preciso buscar a paz sempre, de todas as formas, de todas as maneiras, o tempo todo, com todas as pessoas, em
santidade, ou seja, não comprometendo a glória de Deus em nossas vidas. Então, o autor fala sobre esta conduta exigida para uma vida cristã abençoada e abençoadora, que busca paz, porém, criteriosamente. Óbvio que, tendo estabelecido este desafio, o autor fala sobre o método necessário para alcançar tal prática. Verso 15: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E aí nós temos então a maneira como, através da qual nós alcançaremos esta vida cristã abençoadora, tendo vivido este princípio exigido, aceito esse princípio, verso 14, eu passo à prática de como viver este princípio. E neste caso, deve haver cuidado para que não nos afastemos da graça de Deus, a graça tão preciosa que um dia nos alcançou e dela jamais devemos nos afastar. E com isso também, não nos afastando da graça, nós devemos remover toda e qualquer raiz de amargura. E este é um processo muito, eu não diria complexo, difícil, mas ele exige de nós, e ele passa a ser difícil não pela complexidade de remover raízes de amargura, mas pelo fato de termos que pedir perdão e confessar e analisar e buscar reconciliação e negociarmos e assentarmos ao redor da mesa e dialogarmos. Eu disse no passado que se eu pudesse usar uma palavra não religiosa ou uma expressão não religiosa para esta busca da paz de Hebreus 12:14, eu diria que a expressão, a palavra seria diálogo, conversarmos para que exista acordo ao redor da mesa. E quão difícil é negociarmos, quão difícil é dialogarmos e buscarmos o bem comum. Remover raízes de amargura é algo complicado, e você tem em mente o que é arrancar uma árvore de um solo, especialmente quando esta árvore ela é enorme. Você já sabe a dificuldade que é arrancar um arbusto. Imagine arrancar com raiz e tudo uma árvore frondosa, grande. E o desafio é tremendo, a força é incrível e o solo passa por grande interrupção e incomodação em função das raízes que são arrancadas. E isto, quando se aplica ao coração, não é diferente. Eu creio que a metáfora se aplica. Arrancar uma raiz de amargura é tão dolorida quanto, o processo é tão dolorido quanto o próprio enraizar da amargura. Aquela coisa que causou a dor, que causou o desconforto, doeu tanto no começo, mas a raiz foi crescendo, se aprofundando, encontrando espaço em nossas vidas, e agora para arrancá-lo é talvez muito mais complexo e talvez muito mais dolorido do que a dor inicial. Fato é que por esta razão o autor nos exorta, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Brotou, arranque, não deixe criar raiz, não deixe criar volume, não deixe criar casca. Quanto mais enrijecido o tronco, mais difícil será remover as raízes. E tudo isso nos leva então a um resultado final. E é isto que eu quero pensar com você agora, a partir do verso 16 até o verso 17. E cuidem, para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, tendo falado sobre este princípio exigido, o método necessário, agora o autor discorre sobre os resultados inevitáveis de assim agirmos, ou de não agirmos assim. Aqui ele cita um exemplo negativo para estabelecer o contraponto. Se foi assim com Esaú, cuidem para que não aconteça com vocês. E sendo vocês de Cristo, estando vocês em Cristo, o melhor lugar que existe, estarmos em Cristo, o nosso comportamento será adequadamente
coerentemente com aquilo que confessamos, a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o resultado será inevitável. E em primeiro lugar eu diria dentro desse resultado inevitável, que o autor exorta para que não haja impureza ou profanação no meio do povo. O que é profanar alguma coisa? Profanar alguma coisa é pegar aquilo que foi separado para o uso e glória do Senhor e usá-lo de uma maneira simples. Não necessariamente pecaminosa, mas simples. Ou seja, se eu pegasse, por exemplo, os talheres, os objetos de ouro do tabernáculo de Moisés, consagrados e separados para o uso sacerdotal no sacrifício santo ao Senhor, e usasse aqueles talheres de ouro para preparar a minha comida em casa, para mexer com a brasa, com a madeira que está queimando no fogareiro onde a comida há de ser preparada, porque vocês se lembram que os sacerdotes tinham um objeto que mexia com a lenha, mexia com o carvão, assim sendo consumido para que o sacrifício subisse ao Senhor e fosse queimado. Se eu usasse aquele objeto para mexer com o fogo em minha casa e ajudar na preparação da comida, se eu usasse os talheres do tabernáculo para a preparação de comida em casa, eu estaria fazendo de algo sagrado alguma coisa profana. Não necessariamente porque cozinhar em casa é pecado. Nós sabemos que cozinhar em casa é uma bênção. Não há nada de errado em cozinhar em casa. Mas quando eu pego algo que é absolutamente consagrado para um fim específico e uso para outro fim, mesmo que este fim não seja necessariamente pecaminoso, eu estou profanando aquilo. Deixe-me dar um exemplo no Antigo Testamento que talvez ilustre melhor do que nada esse ponto. Quando Moisés e Arão estavam na liderança do povo no Antigo Testamento, há uma rebelião contra a liderança de Moisés. Quem você pensa que é? Nós também podemos ser líderes como você. Então existe uma revolta de centenas de homens. E o que eles fazem? Eles querem ser sacerdotes, iguais aos filhos de Arão. E a lei proibia que eles fossem sacerdotes. Então eles pegam os candeeiros dos sacerdotes e usam no santuário os candeeiros, mas de forma profana. Profana por quê? Os candeeiros continuam no tabernáculo, no santuário, porém, as pessoas agora não são as pessoas determinadas por Deus para o uso daqueles objetos. Então a coisa se tornou profana. Observe só como é complexo. Está no templo. O objeto não saiu do templo, mas quem adentrou o templo profanou o processo. Então, o que aconteceu? Depois da glória de Deus se manifestar e aqueles rebeldes serem punidos, o ouro daqueles candeeiros é derretido e usado para um outro fim, não mais para aquele fim original. Porque aquele ouro, separado para um uso específico, santo para a glória de Deus, foi usado de uma maneira profana. E assim ele precisou ser reciclado e o seu uso redirecionado. Normalmente, nós pensamos em profanação quando pegamos algo que é santo e usamos naquilo que é pecaminoso. Mas lembre-se disso, não necessariamente. Você pode pegar algo que é absolutamente santo e profaná-lo pelo uso simples daquilo que é santo. Lembre-se disso. Um autor do Antigo Testamento, um teólogo, melhor dizendo, do Antigo Testamento, definiu santidade, ou profanação de santidade, como algo fora do seu lugar. E ele usa uma ilustração bem simples. A lama de um curral. Eu gosto de me aproximar de currais. Uns chamam de mangueiro, na fazenda. Aquele aroma do esterco do gado. Quantos gostam daquele aroma? Eu gosto. Fui criado na fazenda, férias em fazenda. Aquele aroma é gostoso, me faz bem.
Um membro da igreja no passado que já está com o Senhor na glória diria que aquele aroma é aroma de dinheiro. Depois eu digo quem é. Alguns sabem, conheceram ele muito bem. Seja como for, eu gosto daquele aroma, daquele cheiro. Aquela lama, aquela água, aquele esterco no curral é uma coisa. Mas se eu trouxer aquele esterco para dentro de uma sala de cirurgia, de uma UTI num hospital, vocês entendem o que acontece? Aquilo deixa de ser bom, porque é bom naquele contexto. Profanação é pegar algo bom e usá-lo no contexto errado. Não é necessariamente algo ruim no contexto errado, ou algo ruim no contexto certo. É algo bom no contexto errado. Por isso a vida cristã é tão difícil. Pastor, devo fazer isso ou devo fazer aquilo? Em certos casos a Bíblia não explica pontualmente, e eu preciso usar o bom senso, as indicações gerais, a ética cristã para definir o curso de ação, que nem sempre é fácil. Incidentemente, depois de anos afastado da denominação, afastado de lideranças, eu sou eleito para membro de uma comissão. A primeira reunião que eu vou, depois de anos e anos afastado, a primeira vez que eu coloco o pé numa reunião, eu sou eleito. Eleito para quê? Comissão de ética dos pastores. Que os céus nos ajudem. Mas aí está, você servir da maneira correta, consagrada para a glória de Cristo, sem muitas vezes ter as definições, os parâmetros específicos, e ter que fazer de consciência, com a consciência limpa, usando o conhecimento que você tem, para chegar a conclusões que nem sempre são fáceis, normalmente dificílimas. Mas aí está, este é o desafio de vivermos a graça de Cristo. Então, em primeiro lugar, como resultado inevitável, nós temos que não haja impureza ou profanação no meio do povo. E com base naquilo que eu já falei, lembre-se de que profanação é isto: pegar algo consagrado e usá-lo de forma pecaminosa ou usá-lo de forma simples. Como está a sua vida com Cristo? Como está a minha vida com Cristo? Como está a minha comunhão com a igreja? Como eu me comporto na sociedade? Como o meu agir de segunda a segunda reflete a glória de Cristo, reflete a santidade de Cristo? Como que nos meus negócios, como que nas minhas transações eu reflito os princípios deste Cristo que merece toda glória? Estou eu profanando o sangue de Cristo? Estou eu profanando o relacionamento cristão? Não necessariamente porque eu abusei de uma irmã em Cristo na igreja, mas porque eu não a tratei, por exemplo, de uma maneira adequada, com palavras, com sentimentos até, e assim nós devemos andar no fio da navalha, que é a vida cristã, e buscarmos a santificação, a separação e o uso dessas coisas de maneira correta para a glória de Deus. E assim ele diz: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Aqui nós temos esta vida sensual que busca. Quando eu digo sensual aqui, gente, eu não estou falando em termos eróticos, eu estou falando desta vida de apetites carnais. Aqui no caso de Esaú não teve nada a ver com sexo, teve a ver com a emergência da fome que precisa ser suprida de qualquer maneira. Eu estou com fome e eu alcançarei o meu objetivo, que é saciá-la, ainda que por meios profanos. Saciar a fome é um desejo do ser humano e é sagrado o ter o pão sobre a mesa. Mas quando eu uso deste direito, desta prerrogativa estabelecida pelo próprio Deus de uma maneira profana, eu estou colocando o próprio processo em comprometimento talvez irreversível. E é por isso que o autor segue dizendo então
que posteriormente aconteceu o arrependimento intenso, porém ineficaz, no sentido de reverter o quadro que já tinha acontecido. E aqui nós precisamos parar e pasmar diante da possibilidade terrível de chegarmos ao ponto de nos arrependermos e isto não ser mais eficaz, no sentido de reverter o quadro no qual estamos envolvidos. Isto é trágico, para dizer o mínimo. Ed Miller, um pregador e comentarista desta passagem, fala sobre duas orações que Deus sempre responde. Primeira, por visão espiritual. Quando uma pessoa pede sabedoria, visão espiritual, Ele sempre atenderá, sempre. Em segundo lugar, a oração que pede por perdão, mediante arrependimento. O arrependimento genuíno e verdadeiro diante de Deus, que faz com que a oração por perdão seja atendida. Mas será que arrependimento aqui, no caso de Esaú, envolveu o que arrependimento realmente exige? O que está ele chorando aqui é a perda do privilégio ou o pecado cometido? Ele está arrependido do pecado que cometeu? E nós sabemos que Esaú, embora o irmão fosse conhecido como nó cego, Jacó fosse um homem muito estratégico, pragmático e até desonesto em muitos dos seus negócios, Esaú não foi diferente. Nós temos a tendência de pensar de Jacó como sendo o errado na história, mas Esaú é tão errado quanto. Foi opção dele abrir o direito da primogenitura, desistir da mesma por um prato de comida. Ele profanou algo sagrado, ele pegou um direito e negociou de uma maneira muito básica, muito primária, muito cruel, muito simples, muito carnal, resolvendo um problema dos censos. Eu preciso me alimentar, e se eu precisar vender a alma para o diabo para matar a fome, eu farei. Jesus Cristo, passando fome, não negociou com o diabo. Vocês se lembram da tentação em Mateus 4? E depois de 40 dias de jejum e oração, tendo fome, o diabo veio. Se você realmente é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E a resposta de Cristo, mesmo com fome, nem o homem não viverá somente do pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo não negociou com o diabo. Por que você e eu deveríamos? Esaú negociou e perdeu a oportunidade. E aí vem o remorso, vem o choro de desespero, quando alguém se depara com algo perdido e não tem mais tempo, não tem mais espaço para reversão. E o autor está dizendo: não permitam que o estágio chegue a este ponto, não passem do ponto além do arrependimento, nem cheguem próximo dele. Que se existe um ponto de limite além do qual não existe arrependimento e reversão, que nós nem sequer contemplemos a possibilidade de nos aproximarmos para ver como esse ponto é. A geografia desse ponto é acidentada demais. O terreno ao redor desse ponto, ele é perigoso demais. Nem sequer flertemos, brinquemos com a possibilidade de nos achegarmos próximo do ponto, muito menos passarmos do ponto, porque isso será segurança para a nossa vida. Cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. O negócio já tinha sido feito, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Pai Abraão, me abençoa, pelo menos uma pequena bênção. Em outras palavras, daquilo que é herança, dá-me uma pequena parte. E Abraão disse: impossível. Melhor dizendo, Isaac, né? Impossível. O negócio já está feito. A bênção já foi transferida. A herança já foi transferida. Queridos irmãos e amigos, lembrem sempre de valorizar aquilo que Deus nos concede em Cristo. Todas as oportunidades, todas as experiências, todos os dons, todos os talentos, tudo aquilo que Deus confiou em você. Não profane aquilo que é santo. Não negocie em prol do mal, nem em prol daquilo que é simples. Mantenha sempre o critério de santidade diante dos seus olhos e na sua prática, na administração constante daquilo que Deus te concedeu. Salmo de número 122, mais uma vez. Algo que muitas vezes é profanado, não por pecado, mas como disse, nós fazemos desse ajuntamento algo tão simples. Nós profanamos às vezes um encontro como este, não trazendo pecado para a casa de Deus, mas pelo próprio fato de não entendermos e não nos aproximarmos de uma congregação como esta de uma maneira separada, santa. Observe só. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você profanou este convite quando alguém te disse durante a semana: nós precisamos ir à igreja. Você profanou em sua alma. Você veio arrastada hoje para a igreja. Como será o seu tratamento com as coisas de Deus durante essa semana? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas de Jerusalém. Aí está a reverência para com o processo, a pausa, a reflexão. Tem você profanado o seu casamento? Tem você profanado o relacionamento profissional com alguém? Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida, por onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, ou seja, orem por estas coisas, para que elas sejam sempre o que devem ser, santas e separadas. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz dentro de suas muralhas e prosperidade nos seus palácios. Voltem ao autor aos Hebreus, que diz: busquem a paz com todos, mas de forma santa. Reine dentro de suas muralhas a prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Não exista amargura, não exista ódio, nem pecaminosidade, nem algo profano que comprometa a beleza daquilo que é o povo de Deus reunido em nome de Cristo. E que isso não aconteça na minha vida, nem na sua, e consequentemente em nosso meio. Que a nossa igreja seja a expressão disto, neste local. Ainda que hoje, olhando para ela, nos pareça impossível, que este milagre aconteça pelo poder do Espírito. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém.